Bom dia, irmãos. Eu vou estar a partir dessa semana, de hoje, a gente vai estar gravando semanalmente um vídeo explicando sobre as aulas da escola dominical. Como no próximo domingo nós já começamos a primeira aula com o tema O Jesus Surpreendente, então eu gostaria que esse vídeo pudesse de alguma forma estar auxiliando e ajudando vocês na compreensão da lição e assim podendo estar dando mais segurança e qualidade na aula, para que vocês possam fazer isso com ainda melhor, tá certo? Então assim, só para entender um pouco, a gente ao longo desses estudos, nós vamos estar meditando nas narrativas do Evangelho de Lucas sobre a vida de Jesus, destacando alguns acontecimentos, alguns milagres, algo que realmente nos chama a atenção e que nos ajuda a tirar algumas lições, aprender algumas atitudes, algo para a nossa vida. Então assim, o propósito da lição é poder estar de uma forma bem prática, estar acrescentando o conhecimento, né, a experiência com Jesus, acrescentando a vida dos irmãos, ajudando a que venham aprender lições, a perceber bons exemplos, boas atitudes, da qual nós podemos seguir. Tá certo? A primeira aula que a gente vai estar dando já no próximo domingo, a lição 1, está lá no texto de Lucas, capítulo 1, do versículo 34 ao 38. Tá? O texto lá vai narrar quando o anjo chega para Maria para falar a respeito do que iria acontecer com ela sobre o nascimento de Jesus, tá certo? Então você faz a leitura do texto em grupo, né, na sala de aula. A introdução diz o seguinte: Jesus foi, é e sempre será surpreendente. Todas as narrativas sempre irão nos apresentar de alguma forma algo tremendamente surpreendente em Jesus. Iremos ao longo desses estudos nos depararmos com o mais notável, mais admirável, mais inspirador e mais surpreendente de todos os homens que a história da humanidade já se ouviu falar. E alguns muitos privilegiados, como os apóstolos, tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Lógico que quando se conhece alguém dessa magnitude, há um desejo genuíno de revelá-lo a todos. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Ele foi tão notável, tão admirável, tão inspirador, tão surpreendente que seus discípulos e os que mais tarde também se tornaram, quiseram revelá-lo a toda a humanidade. Por isso que eles deixaram tantos relatos, narrativas e histórias envolventes e maravilhosas, para que todos tivessem a oportunidade de conhecê-lo. Portanto, lhe convido a fazer essa gostosa e prazerosa viagem nas Escrituras, para conhecermos um Jesus surpreendente. E esse Jesus surpreendente nós já começamos a perceber já no seu nascimento. Entendo que o nascimento de Jesus há uma certa dificuldade de explicar como isso aconteceu. Mas há muitas coisas sobre Deus que a nossa mente limitada e finita sempre terá dificuldade de compreender. Pois como entender um Deus todo-poderoso que precisou de um útero para vir a este mundo e assim poder cumprir o seu propósito de salvação? Nós vamos buscar nessa lição algumas lições importantes para a nossa vida, nesse instigante e poderoso acontecimento narrado pelo evangelista Lucas. Então a primeira lição que nós vamos ver nessa narrativa de Lucas é sobre o glorioso poder de Deus. O que seria impossível ao nosso Deus? O que seria impossível? E disse Maria ao anjo: como é que isso é possível? A cabeça de Maria ela se encheu de questionamentos. Isso é possível? Cogitou ela. O anjo respondeu prontamente: não há nada impossível para Deus. Como é possível Maria, ela virgem, sem ainda ter conhecido homem algum, sem ela ter nenhum tipo de relacionamento,
Como ela poderia assim engravidar? Isso na cabeça de Maria era algo impossível. E o anjo responde para ela que não há nada impossível para Deus. Quantas situações adversas se levantam e muitas vezes perdemos de perspectiva o poder de Deus. Não é verdade? Em nossas vidas, as dificuldades, os problemas, as doenças se levantam uma barreira tão poderosa, tão grande, que nos faz perder a perspectiva do poder de Deus. Quem é o Deus que nós servimos? O nosso Deus, como disse o anjo Gabriel a Maria, ele pode todas as coisas. O anjo usa o que Deus fez na sua prima Isabel, como ele abriu a madre. Lá em Lucas 18, 27, ele vai falar sobre isso. Ele usa o exemplo de Isabel, que já era de idade avançada, e há muito tempo tentava ter um filho e não tiveram êxito. Então o anjo usa o exemplo de Isabel. A Isabel, a tua prima, ela hoje se encontra grávida. Deus a concedeu um filho. Lucas 18, 27 e Mateus 27, 20 diz que Deus é todo poderoso. Deus pode todas as coisas. Não há nada impossível para Deus. Paulo ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8,31. Então não podemos perder de perspectiva em nossa vida o poder de Deus. É uma lição importante nós lembrarmos sempre do glorioso poder de Deus. Deus é poderoso. Deus fez, faz e sempre fará todas as coisas. Não há nada, irmãos, que limite o poder de Deus. Aliás, só há uma coisa que limita o poder de Deus: a sua própria natureza. Deus jamais fará alguma coisa que venha contrariar a sua própria natureza. É a única coisa que limita o poder de Deus. No mais, Deus pode todas as coisas. É o que o anjo responde para Maria: não há nada impossível para Deus. Quando conhecemos que Deus é todo-poderoso, algumas atitudes começam a mudar em nossas vidas. Perdemos o medo, ganhamos intrepidez e ousadia. É isso que acontece em nossas vidas quando nós colocamos a perspectiva correta do poder de Deus, quando reconhecemos que nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Nós perdemos o medo, nós ganhamos intrepidez, nós nos tornamos ousados. Haverá sempre disposição em servir. Quando reconhecemos o poder de Deus, haverá sempre disposição de servir. Foi o que aconteceu prontamente com Maria. Ela diz: eis a serva do Senhor. Depois da afirmativa do anjo, de ela colocar na mente dela a perspectiva correta do poder de Deus, ela prontamente: eis aqui a serva do Senhor. Ela esqueceu o que iriam falar o povo, o preconceito, a perseguição, o que ela poderia sofrer em consequência daquela disponibilidade de servir a Deus, se tornando grávida de Jesus. Também passamos a ver e a experimentar o impossível em nossas vidas. Nós servimos ao Deus do impossível, mas parece que a nossa mente ela limita o poder de Deus. Maria, ao permitir com que Deus pudesse agir na vida dela, ela experimentou o impossível. Sim, porque era impossível ela estar grávida, mas ela ficou grávida, porque ela creu, ela entendeu o poder de Deus na sua vida. Essa é a primeira grande lição que nós vamos estar tendo aqui, é reconhecer assim o poder de Deus, colocar na perspectiva correta o glorioso poder de Deus, que nada em nossas vidas nos tire essa perspectiva correta. A segunda lição é sobre a santidade de Jesus. Embora Jesus tenha nascido no ventre de uma mulher, em momento algum ele foi concebido de uma forma natural, ou seja, através de um relacionamento sexual. Mas, como lemos no texto, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Foi dessa forma que ele foi concebido, pelo poder
do Espírito Santo. Mas, como lemos no texto, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Então, isso nos leva a compreender a natureza de Jesus. É porque está tendo algumas coisas aqui que estão atrapalhando, irmão, mas vamos seguir aqui. Então, isso nos leva a compreender alguma natureza de Jesus. A primeira é que ele é santo. Como o próprio anjo responde para Maria, diz: olha, por isso também o santo que de ti há de nascer. Ou seja, Jesus iria estar sendo concebido pelo Espírito Santo, porque ele é santo. Ele é santo. Não iria nascer de uma natureza corrompida, mas iria nascer de uma natureza santa. O velho homem, ou o primeiro homem, se fez pecador, mas Jesus, o que veio trazer a nova vida aos homens, é santo, é justo, é sem pecado, é imaculado. Jesus, o santo, nascendo de uma forma sobrenatural, concebido pelo poder do Espírito Santo, para que assim ele pudesse estar sendo oferecido como propiciação pelos pecados, pelos pecadores, né? Jesus o Santo. Então a primeira verdade que precisamos entender sobre Jesus é que ele é santo. A segunda é que ele é Deus. O anjo diz: será chamado Filho de Deus. Ele foi gerado por Deus. Ele tem por completo a essência de Deus. Ele é Deus. Deus se fez homem para, movido pelo seu amor, por sua criação, nos remir, nos perdoar, nos resgatar do poder do pecado e da morte, para nos trazer a salvação e santificação, para vivermos no seu reino, para a sua glória. Jesus é Deus. A própria concepção, o próprio nascimento de Jesus já traz em si a natureza de Deus, porque ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Não houve uma ação do homem no sentido de relacionamento da forma natural, como nós nascemos, mas Jesus nasceu concebido pelo poder do Espírito Santo. Ele traz na sua essência a essência de Deus. Jesus foi 100% homem e 100% Deus, porque foi dessa forma como ele foi concebido. Você tem reconhecido quem é Jesus? Sua santidade, sua autoridade sobre sua vida? Certamente, irmãos, isso fará toda a diferença no viver de qualquer pessoa que reconhece quem é Jesus, que tem a plena convicção de quem é Jesus. Para nós não temos nenhuma dúvida. Jesus é Deus, Jesus é santo. Jesus, ele veio morrer pelos nossos pecados, mas ele veio de uma forma santa. Ele não era um pecador, ele não nasceu de uma forma natural, corrompido com essa natureza pecaminosa. Jesus, ele veio em santidade, ele viveu em santidade, para que o sacrifício dele fosse eficaz. O santo morrendo pelo pecador. Isso é muito importante nós entendermos sobre a pessoa de Jesus, sobre a santidade de Jesus. E a terceira lição, e aqui é muito prática e assim, muito importante para a nossa vida como discípulo de Jesus, foi a disposição de Maria. Como Maria, ela se dispôs. Tal disposição se vê em grandes e notáveis homens de fé. Maria diz: eis a serva do Senhor. A gente vê essa disposição em Moisés, em Abraão, a gente vê essa disposição em Samuel, a gente vê essa disposição em grandes homens de Deus, de profetas, que sempre se dispuseram: eis aqui o servo do Senhor. Da mesma forma Maria, ela não mediu o grau do que poderia acontecer com ela, de perseguição, talvez de ser apedrejada, de ser rejeitado pelos seus familiares, pelos seus conterrâneos, pelas pessoas que habitavam onde ela morava ali naquela região. Ela não mediu, ela não pensou, ela não levou em conta. Não é que ela não soubesse do que poderia acontecer,
É porque simplesmente ela preferiu, ela optou por servir a Deus, dizer: eis aqui a serva do Senhor. Maria, mesmo que um pouco assustada com tudo que estava ouvindo e acontecendo, ela se colocou à disposição de Deus. Ela perguntou ao anjo: como pode isso? Eu não conhecia homem algum. Mesmo com toda dúvida, mesmo com toda dificuldade, mesmo assustada, Maria, ela se dispôs a servir a Deus. Infelizmente, muitas vezes colocamos barreiras e dificuldades quando se refere ao serviço a Deus. Temos disposição para muitas coisas, temos disposição para lazer, temos disposição para internet, para futebol, para bate-papo, para novelas, para filmes, para passear e etc. Mas quando somos chamados a algum desafio por Deus, não nos colocamos à disposição. A frase "eis aqui teu servo" ou tua serva, nós não ousamos a pronunciar. Pelo contrário, muitas vezes dizemos: ah, rapaz, mas não dá, tenho tal coisa para fazer. Ah, mas é porque foi muito puxado para a minha semana, não tem condições. Ah, mas é porque eu tenho medo. Ah, mas porque é tarde demais, eu tenho medo de dar a volta para casa. Ah, mas é porque é cedo demais e eu tenho que, como eu trabalhei a semana toda. Ou seja, nos enchemos de desculpas e muitas vezes eu entendo que são boas desculpas, porque realmente estamos cansados, porque realmente é perigoso. Mas cadê a nossa prontidão de servir como Maria o fez? Para Maria era difícil, mas ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Será que eu, irmão, e você temos tido essa mesma atitude, ou nós temos tido atitude diferente? Essa atitude da falta do compromisso, de arranjar uma boa desculpa para que não venhamos a servir, a dizer: eis aqui o servo ou a serva do Senhor. Maria não disse só "eis-me aqui", mas ela ainda deu total consentimento para que a vontade de Deus fosse totalmente cumprida em sua vida. Ela disse: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Olha que expressão forte que Maria diz. Será que você tem permitido a vontade de Deus em sua vida? Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo, ele se colocou também totalmente à vontade de Deus. Ele diz: eis que eu já estou crucificado com Cristo e vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, Paulo está dizendo que não prevalece mais a minha vontade. Eu não sou mais o Senhor da minha vida. A minha vida agora pertence a Jesus. A minha vida pertence a Jesus. Quando foi a última vez que você realmente se colocou à disposição de servir ao Senhor e buscou a vontade dele completamente em sua vida? Para fechar, para concluir, como Jesus é surpreendente em cada situação, até mesmo no seu nascimento, no anúncio do seu nascimento, ele se apresenta de uma forma surpreendente, mostrando o quanto, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, se fez homem como qualquer um de nós, precisou de uma serva que esteve pronta e se deixar ser usada para o louvor da glória, da sua glória, da glória de Deus. E mesmo ainda hoje, esse Jesus maravilhoso espera que assim também como Maria, estejamos prontos e dispostos para que em nós e através de nós, Ele faça grandes e maravilhosas obras para a sua glória e para o crescimento do reino. Que Deus abençoe. Então, irmãos, essa é a primeira aula que nós vamos estar apresentando domingo, esse Jesus surpreendente. Tá? Eu vou fazer um esforço de estar entregando essa lição a todos, ainda esses dias, né? Hoje eu já vou estar durante o culto aqui entregando para alguns irmãos, e eu espero que logo em breve assim você possa estar também recebendo e se preparando. E o objetivo desse vídeo é exatamente isso: você ouvir assim aquilo que a gente está transmitindo e você poder captar e transmitir isso na sua sala de aula. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe, que possamos ter uma aula maravilhosa, glorificando a Deus e edificando aos irmãos. Que Deus te abençoe.